começando mais um programa Geek História, o canal que leva o conhecimento até você através do mundo geek, nerd e muito rock and roll. No programa de hoje nós vamos falar aí sobre a Era de Bronze dos quadrinhos. Fiquei devendo esse programa para vocês há um tempo atrás e hoje estarei pagando essa minha dívida. Nós havíamos falado sobre a Era de Ouro, quando os heróis começam a surgir, as principais características ali, os heróis um pouco naquele sentido pulp, como nós falamos no primeiro vídeo, um tanto quanto violentos, sarcásticos, demonstrando essa força, perspicácia, inteligência, os grandes escritores começando a surgir ali na Era de Ouro. A Era de Prata, ela foi marcada pelo Comics Code Authority, o CCA, aquele selo que o governo americano colocava nas HQs, mostrando um pouco daquela sociedade mais tradicional americana, onde a violência não era permitida, onde você tinha que deixar muito bem claro que o bem era o bem e o mal era o mal, mas sem fazer a mistura entre eles ou sem fazer qualquer tipo de alusão à violência. Isso, por exemplo, você vai ter a descaracterização de alguns heróis, como o Batman, o Superman, que sentavam porrada, às vezes até matar, usavam armas ali, contra os seus inimigos, e eles tiveram que se readaptar nesse processo. Esse negócio vai até a década de 60, quando o contexto da política americana começa a mudar. Nós vamos ter nos anos 60, além de todo um contexto global de Guerra Fria, em 64 os Estados Unidos começam aquele processo da Guerra do Vietnã. Então nós vamos ter os Estados Unidos envolvidos numa guerra com o Vietnã. Nós temos um movimento começando a surgir nos anos 60 nos Estados Unidos, que são aqueles jovens mais rebeldes, que estão cansados da vidinha certinha do padrão americano, e eles resolvem iniciar um movimento de contracultura. E aí você começa nos anos 60 nos Estados Unidos com o movimento hippie. Não bastasse a Guerra do Vietnã e o movimento hippie, nós ainda temos o começo da luta pelo direito dos negros e dos gays nos Estados Unidos. Então é um cenário um tanto conturbado, politicamente, socialmente, economicamente, porque esses fatores todos acabam afetando a economia americana, e dentro desse cenário não justifica você ter super-heróis que não fazem nada. Qual que é a alternativa? Já que o número de quadrinhos, a venda de quadrinhos começa a despencar, precisa se reestruturar de alguma forma esse universo dos super-heróis. E o que eles começam a fazer? Eles vão começar a produzir histórias em que esses super-heróis acabem se engajando dentro desses sistemas políticos, sociais, econômicos, e que façam um pouco mais de sentido ali para o seu leitor. O leitor passa a querer enxergar no quadrinho aquilo que ele vive na sua sociedade. E aí a primeira grande sacada que vai ter vai ser a produção de uma história em que o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde trabalham ali juntos. O Hal Jordan ele é um policial, e nessa história o Lanterna Verde ele tenta agir da forma correta, ele tenta agir ainda um pouco lembrando esses resquícios da Era de Prata, e o Arqueiro Verde chama a atenção dele e fala assim: cara, o mundo mudou. Ele vai tentar, o Lanterna Verde ele vai tentar prender um cara aí que tá vendendo um condomínio para criar um estacionamento ou alguma coisa parecida com isso, e o Lanterna Verde chega e fala assim, o Arqueiro Verde fala para ele, meu, olha, presta atenção nesse discurso. Esse discurso é muito parecido com o discurso nazista lá da década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Tem que começar a ficar ligado com o que está acontecendo. Então, de certa forma, o Arqueiro Verde ele vai conduzindo o Lanterna Verde ao longo dessa história e vai mostrando o seguinte: olha, a perspectiva mudou, o quadro mudou e nós temos que estar inseridos nele. Uma das coisas curiosas vai acontecer na revista do Amazing Spider-Man, número 96 a 98. O governo norte-americano, preocupado com as questões aí do movimento contra a cultura, com a difusão das drogas, e eles contratam o Stan Lee e pedem para o Stan Lee criar uma história em que o Peter Parker acaba se envolvendo com questões de droga, e aí o Homem-Aranha tem que se virar no meio dessa história toda. É uma história até engraçada até determinado ponto, e é interessante porque, como é o governo americano que pede para o Stan Lee criar, então você tem um relaxamento do código lá do selo CCA. Quando isso começa a acontecer,
você começa a ter uma outra abertura para que outros personagens surjam. Por exemplo, o Motoqueiro Fantasma e o Monstro do Pântano. São dois personagens que fogem completamente do padrão, do que havia se estabelecido até então, e eles começam a ganhar um pouco mais de corpo e começam a ganhar algumas histórias interessantes, né? O Motoqueiro Fantasma, por exemplo, é um cara que acaba tendo um pacto com o diabo. O cara acaba usando a moto, ele tem alguns poderes e tal, e ele vai caçando a galera aí que deve alguma coisa pro diabo, né? É uma das características aí da história, dentre outras, né? Um cenário bem político dentro das histórias do Motoqueiro Fantasma, que de certa forma acabou ficando um tanto quanto ridicularizado pelo filme feito com o Nicolas Cage, né? O filme não retrata muito bem daquilo que é o Motoqueiro Fantasma dos quadrinhos, mas beleza, isso aí é uma coisa que nós já estamos começando a ficar acostumados a ver. Um outro cara que muda a sua característica é o Superman. Então o Superman ele vai passar por em uma das histórias, ele vai ser afetado por uma grande quantidade de kryptonita e isso arrebenta com ele. Isso diminui e enfraquece muitos poderes do Superman e aí ele vai se tornar o tão conhecido jornalista Clark Kent. Então o Clark ele surge nesse contexto dos anos 70, né, nessa reviravolta toda que as histórias em quadrinhos começam a ter ao longo desse processo da Era de Bronze. O Batman vai ser repaginado. Então ele também vai ganhar uma nova característica, ele vai resgatar algumas características, né, daquele Batman pulp lá do surgimento com o Bob Kane. Então esse Batman, ele começa a voltar a ser um cara mais sombrio, um cara violento e um tanto quanto psicótico. Então o Batman que surge nos anos 70 ganha essa nova roupagem, né, ou ele volta um pouco às suas origens, e a grande consolidação desse Batman vai se dar ali já na chamada Era de Ferro, né, nessa transição da Era de Bronze para a Era de Ferro, com o clássico do Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas. Uma outra coisa interessante, o mundo vive em um cenário que não favorece talvez ali as grandes esperanças, as grandes expectativas da população americana. A Guerra do Vietnã é um bom exemplo disso, movimentos de contracultura, né? Enfim, o padrão americano começa a ruir. E em 73, o Homem-Aranha ele vai acabar se deparando com um dos momentos mais marcantes da sua história nos quadrinhos, que é justamente quando ele se envolve com uma garota chamada Gwen Stacy. E essa Gwen Stacy era filha de um comissário de polícia, de um delegado de polícia. E em determinado momento, o Homem-Aranha se vê numa situação complicada, em que ele acaba pensando que ele pode levar a sua vida de herói com a vida amorosa do Peter Parker e a Gwen Stacy. Só que a galera descobre a identidade dele e a Gwen Stacy acaba sendo morta. Tá, desculpe aí o spoiler, mas isso foi retratado num dos últimos filmes aí do Homem-Aranha, e nos quadrinhos isso aí também não é novidade nenhuma. Tá? Mas assim, é legal você parar para fazer esse comparativo. Talvez assista o filme, veja nos quadrinhos, que é bem mais emocionante, é bem mais impactante ali a forma como o Duende Verde acaba matando a Gwen Stacy. Então isso mostra o quê? Que no mundo em que você está vivendo, ali na década de 70, nem todas as vezes, os heróis vão dar conta de salvar a humanidade. Então isso mostra o quê? Algo mais real. É um mundo real, um mundinho real em que todo mundo está vivendo nos anos 70. Um outro escândalo que vai acabar abalando o universo das histórias em quadrinhos, e não pode ser diferente, é o caso Watergate nos Estados Unidos envolvendo o presidente Richard Nixon. Então o caso começa a ser abalado em 72, vai levar à renúncia do Nixon em 74, e com isso, um dos grandes personagens da Marvel, o Capitão América, né, o cara que veste as roupas dos Estados Unidos, é o cara que tem aquele grito, né, da liberdade americana. Esse cara ele também vai se transformar, porque ele vai agir numa das histórias ali para tentar resolver um problema. E no fim das contas ele acaba descobrindo que o governo está por trás de tudo aquilo, que existe uma safadeza no governo e que ele estava sendo usado naquele meio tempo todo pelo governo. Ele se transforma, né? O Steve Rogers ele fica revoltado e ele abandona o manto do Capitão América e vai viver como nômade. E fica a grande pergunta, assim, cara, se o super-herói americano, o Capitão América, se ele abandona o negócio, é porque a política americana está indo de mal a pior.
Um outro contexto que começa a surgir ali também na década de 70, entre 72 e 74, né, a inserção de novos personagens. Em 72, se eu não me engano, vai surgir o Luke Cage e o Pantera Negra, que já vinha desde os anos 60 sendo preparado, só que ele vai ser lançado numa HQ somente nos anos 70. Então esses dois heróis começam a trazer a atenção para os negros nos Estados Unidos, a chamar atenção para essa questão dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Só que o grande, talvez assim, sei lá, a grande equipe que vai fazer parte dessa mudança toda e dessa consolidação, criada no início dos anos 60 e que vai ter um estouro nos anos 70, é a galera dos X-Men. Então os X-Men são criados dentro desse padrão para denunciar, para criticar o preconceito e a discriminação racial, sexual, porque nós vamos ter alguns X-Men que são envolvidos nas questões homossexuais, então eles começam a denunciar isso através da sua história. Abrindo um parêntese, X-Men, tema que nós vamos retratar na semana que vem. Então na semana que vem nós vamos falar um pouco do X-Men, com base na história com base num clássico aqui, Deus ama e o homem mata. Então, com base nessa história aqui, na semana que vem, a gente vai abordar um pouco dos X-Men e esse contexto todo do preconceito. Então fica ligado na semana que vem. Fechando o nosso parênteses, voltando ali para os anos 70, a consolidação total de que você vai abandonar o selo do CCA e você começa a ter uma liberdade que vai envolver contextos políticos, econômicos e sociais dentro das histórias em quadrinhos. O que as pessoas querem ver, o mundo real. E nos anos 80, a grande transformação e de fato a grande consolidação dessa imagem você vai ter na transição e no início da chamada Era de Ferro com dois grandes clássicos dos quadrinhos, Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas nós já falamos um pouco aqui, né? Cabem outros temas que nós iremos abordar mais pra frente, e o Watchmen com certeza nós vamos abordar no nosso programa daqui a um tempo. Então fiquem ligados e continuem acompanhando. E com isso eu pago a minha dívida, né? Fiquei devendo a Era de Bronze, não devo mais. Já falei um pouco, né, da Era de Ferro quando abordei um pouco ali a questão do Cavaleiro das Trevas, e na semana que vem fiquem ligados porque nós teremos X-Men. Em breve aí tem um novo filme dos X-Men no cinema, então você vai ficar ligado para aprender um pouco mais dos X-Men dentro da perspectiva dos quadrinhos. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, né, facebook.com/geekhistoria, o link está ali na descrição aqui do nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de comentar, de deixar as suas sugestões, porque os programas que estamos fazendo aqui, como eu sempre digo, é para você que está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando, e semana que vem eu volto com vocês com X-Men. Muito obrigado, galera, até a próxima, valeu, fui!